Me apresentar rapidamente, eu sou advogada de vários sindicatos de servidores públicos no país, meu escritório tem atuação em vários estados, em Brasília também, sou mestre em Direito pela UFMG, doutoranda pela Universidade de Lisboa, presidente do Instituto Prunarte UFMG, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Minas. Só uma breve apresentação para quem não me conhece. O que eu pretendo trazer hoje para vocês rapidamente? Vou falar um pouquinho, eu vou iniciar a apresentação falando sobre a ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada recentemente no Supremo Tribunal Federal, que tratou da possibilidade de redução de carga horária com redução de salário. Depois vou falar um pouquinho das propostas que tramitaram prevendo reduções salariais para os servidores públicos, o que deu até então cada uma das propostas, e, por fim, fazer alguns apontamentos gerais, algumas conclusões de direito, de perspectiva, de teses que podem ser levantadas para a defesa da remuneração dos servidores públicos. Bom, primeiro ponto é que a Constituição, ela traz uma regra expressa de redutibilidade remuneratória dos trabalhadores públicos. E aí é curioso dizer o seguinte, que até na perspectiva da comparação entre os trabalhadores públicos e os trabalhadores privados, a Constituição zela de forma até mais forte por essa irredutibilidade remuneratória dos servidores públicos, porque não abre a exceção prevista para os trabalhadores privados de que essa regra poderia ser flexibilizada por meio da negociação coletiva. E aí, se a gente entra no tema de negociação coletiva, o Supremo Tribunal Federal, lá em 1992, na ADI 492, julgou que ainda não seria possível negociação coletiva no âmbito da administração pública, porque feriria o princípio da legalidade e da prevalência do interesse público. Eu tenho uma tese de mestrado escrita sobre, fazendo uma crítica muito forte a essa decisão do Supremo lá em 1992. Depois veio a ratificação, já em 2003, da Convenção 51 da OIT, que resgata essa negociação coletiva no âmbito do serviço público, mas, infelizmente, teve um projeto de lei do senador Anastasia, que tentou regulamentar essa Convenção 51 no Brasil, mas o presidente, na época, Temer, vetou com o argumento, mais uma vez, de que não seria possível a negociação coletiva no serviço público. Então, só para trazer esse paralelo, que a nossa Constituição sequer prevê a relativização desse direito de irredutibilidade remuneratória mediante negociação coletiva que tem previsto lá para os trabalhadores da iniciativa privada e que, inclusive, foi o fundamento da recente decisão do ministro Lewandowski, quando disse que a medida provisória 936 era, a princípio, constitucional, que prevê a redução e suspensão dos contratos de trabalho na iniciativa privada, mas dizendo que só poderia haver eventual redução de jornada com redução de salário e suspensão de contratos na iniciativa privada, se garantida a participação dos sindicatos com a negociação coletiva. Então, só essa primeira conclusão de que existe uma regra, nem é um princípio, ou seja, uma regra expressa na Constituição, prevendo aí essa irredutibilidade remuneratória. Se a gente avaliar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim, a tradicional jurisprudência do Supremo, a gente sempre percebeu a preservação dessa regra constitucional, um controle de constitucionalidade efetivo desse direito de redutibilidade remuneratória dos servidores públicos. Essa regra começou a ser relativizada a partir de 2009, num julgamento de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que começou a interpretar essa regra da seguinte forma: servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Portanto, a administração tem a prerrogativa de fazer alterações no regime jurídico dos servidores públicos para o futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma gratificação de produtividade que, se eu cumprir tal meta, eu ganho X reais de bonificação.
Essa decisão permitiu que a administração pública alterasse o critério de pagamento dessa gratificação para o futuro, desde que, no momento da alteração legislativa, não tivesse perda remuneratória. Então, ou seja, a administração poderia manter aquele patamar mínimo, mas se a gratificação pudesse aumentar de acordo com uma regrinha de cálculo prevista na legislação, essa regrinha para o futuro poderia ser aumentada. Então já foi uma relativização desse princípio, porque disse que a preservação não era da expectativa de direito de uma regra sobre concessões remuneratórias, mas só irredutibilidade no momento da regra legal válida. Regras futuras poderiam alterar fórmulas de cálculo, desde que aquele patamar já alcançado não fosse alterado. Então, em 2009, teve essa flexibilização do conceito de irredutibilidade remuneratória. Tinha uma grande expectativa no julgamento agora do Supremo Tribunal Federal dessa ADI 2238, que julgou a constitucionalidade ou não da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a possibilidade de reduzir jornada com redução de salário se os estados, os municípios, a União ultrapassasse os gastos com despesa de pessoal, ou seja, ultrapassasse o limite prudencial. Como o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência, tem nos mostrado que tem uma mudança de entendimento muito forte na perspectiva de que questões econômicas estão influenciando, sim, no julgamento da nossa Corte Constitucional, né? Várias decisões são provas disso, de que o Supremo tem, sim, utilizado argumentos de direito econômico para flexibilizar direitos fundamentais de todos os cidadãos. Então, era uma expectativa muito grande como seria o julgamento dessa ADI 2238 em relação a essa possibilidade de reduzir salário e jornada de trabalho. Nesse julgamento, o julgamento não finalizou, ainda falta o voto do ministro Celso de Mello, mas já tem maioria no sentido de que é realmente inconstitucional o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que previa lá a possibilidade de redução de carga horária com redução de salários. Por que o Supremo entendeu isso? Primeiro, porque essa regra na lei complementar não estava prevista expressamente lá no artigo 169 da Constituição, que traz uma série de requisitos, de hipóteses, quando o Estado estoura os gastos com o pessoal, o que ele pode implementar. Então, lá no artigo 169, prevê algumas hipóteses que o Executivo tem que adotar antes de reduzir servidores, etc. Então, o artigo 69 fala o seguinte: estourou o limite prudencial nos quadrimestres, o que o Executivo tem que fazer? Primeiro, reduzir despesas com carga em comissão. É a primeira atitude que o Executivo tem que adotar. Depois, exoneração de servidores não estáveis, ou seja, aqueles servidores que estão em estágio probatório. Esse artigo 169 não prevê possibilidade de redução de salário de servidor estável. E aí vem as discussões muito importantes que a pública tem que se atentar, porque eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles. É a questão da estabilidade no serviço público. Só se justifica um regime diferenciado para a administração pública de pessoal por conta da estabilidade. Em vários outros países, por exemplo, Espanha, Itália, que eram países que também tinham uma tradição de regime de pessoal da administração pública estatutário, um regime de direito público, depois da crise de 2008, esses países refugaram e transformaram todos os vínculos como se fosse de iniciativa privada. Ou seja, seletizaram, né, transformaram contratos de trabalho como se fosse CLT, o pessoal da administração pública. E o argumento que ainda nos permite defender um regime diferenciado para o pessoal da administração pública, um regime estatutário de direito público, com prerrogativas, deveres e também sugestões para esse pessoal da administração pública, é a estabilidade. É porque os servidores públicos ele têm uma missão
mais do que com o empregador Estado, mas com a sociedade, com o interesse público. Então, as alterações de governo não podem ensejar uma vulnerabilização desses vínculos de trabalho, ou seja, esses servidores têm que ter garantia de que executam as suas atividades para o Estado, para a sociedade e não para o empregador. Então, essa que é a lógica principal que diferencia um contrato de trabalho com a administração pública, de regime de direito público, de um contrato de trabalho da iniciativa privada com qualquer empresa. Então, isso é importante pelo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa EDI, que não tem mais de um ano, manteve a medida cautelar que foi deferida lá em 2001, dizendo que realmente a lei de responsabilidade fiscal não podia prever a possibilidade de redução de carga horária com redução de salário, e um dos argumentos adotados pela ministra Carmen Lúcia foi a irredutibilidade remuneratória, foi a regra do artigo 3715 da Constituição. Essas novas propostas que vêm sendo apresentadas pretendem, de certa forma, desdizer o que o Supremo disse nesse recente julgamento da ADI. E aí, qual que é a ideia, na maioria dos casos? É constitucionalizar essa possibilidade de redução remuneratória e flexibilizar a regra do artigo 37, quinto da Constituição. A gente precisa de ter alerta pelo seguinte: tudo bem que o Supremo estava analisando se uma lei complementar podia dispor de forma diferente de um artigo da Constituição. Então, tem aí uma hierarquia muito clara de normas. Poderia uma emenda constitucional, uma PEC, alterar, flexibilizar o artigo 3715 da Constituição, que prevê irredutibilidade remuneratória? Aí é que vai abrir a grande discussão, que a gente não tem muita clareza como que o Supremo vai se portar. Eu entendo que o artigo 3715 da Constituição ele é uma regra de direito fundamental, portanto, é cláusula pétrea. É regra de proteção de salário, que inclusive coaduna com as normas internacionais da OIT e etc. Tem muita doutrina escrita sobre isso, aquele primeiro julgado que eu apresentei para vocês, o próprio Supremo Tribunal, quando decidiu alguns casos de duodécimos de magistrados, entendeu que o princípio da irredutibilidade sequer poderia ser flexibilizado por emendas constitucionais. Então, vai ter uma nova discussão se alguma dessas propostas eventualmente passarem de PEC, o Supremo vai poder fazer esse controle de constitucionalidade. A irredutibilidade, a cláusula pétrea, é direito fundamental que não pode ser modificado por emenda ou não. Então, isso é um desafio que vamos enfrentar. Me preocupa o fato do Supremo ter julgado também recentemente aquela repercussão geral do reajuste geral dos servidores públicos. O que a Constituição diz? A Constituição diz que servidor público tem direito aos reajustes gerais anuais para recompor as perdas inflacionárias. Claro que os estados, municípios, mesmo a União, não têm aplicado essa norma. E aí o que estava sendo discutido no Supremo? Bom, já que existe uma omissão do Poder Executivo, então tem que ser pago essas perdas remuneratórias, pelo menos a título indenizatório para os servidores públicos, que estão aí há anos sem a recomposição das perdas inflacionárias. O ministro Marco Aurélio deu uma decisão favorável no primeiro momento, dizendo que sim, tinha que pagar a título indenizatório, mas o Supremo, quando julgar a repercussão geral, flexibilizou também a regra do reajuste geral, dizendo que se os executivos mandassem uma justificativa formal, dizendo por que não estão implementando os reajustes, comprovando, né, com as questões orçamentárias, então não precisava de aplicar uma regra explícita constitucionalmente, que inclusive os trabalhadores da iniciativa privada têm todo ano os reajustes com base lá no salário mínimo, nas negociações coletivas que são feitas com os sindicatos de patronais e de empregados, sempre fazendo ali o mínimo, aplicando algum índice oficial de perda inflacionária nos salários.
E aí o servidor público ficou com esse direito relativizado por causa desse julgamento do Supremo, dizendo que se o executivo justificar que o orçamento do Estado não comporta, então ele não precisaria de aplicar também o reajuste geral para os servidores públicos. Bom, e aí aqui eu vou passar mais rapidamente, para a gente também não alongar muito, vocês me controlam o tempo, tá? Primeiro plano que estava discutindo como uma das medidas para sanar as contas públicas era esse plano Mansueto, né? Esse PLP 149 de 2019, que previa lá como uma das medidas para os estados receberem aportes orçamentários, vedar a concessão de qualquer verba que não tivesse prevista na Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores federais. E aí, por exemplo, no estado de Minas Gerais, tem a ajuda de custo, que é uma verba alimentar misturada com produtividade, que é paga para os servidores, as férias prêmios, os quinquênios, vários desses direitos teriam que ter sido cortados se o Plano Mansueto tivesse sido aprovado na redação original. Mas, em razão do Covid, esse plano foi totalmente modificado. O último substitutivo aprovado na Câmara, não estou recordando aqui se foi Câmara ou Senado, não contemplou essa regra inicial que constava nesse plano Mansueto, que previa retirada de direitos remuneratórios dos servidores públicos. Então, por enquanto, até então, Silvia, vocês mesmos que estão aí acompanhando essa atividade parlamentar, estão sabendo que até então o Plano Mansueto livrou aí os servidores dessa possibilidade. A gente também tem a PEC do orçamento de guerra, né? Que é a PEC 10 de 2020, que já foi aprovada na Câmara, agora está para aprovação, me parece que sexta-feira, em segundo turno, no Senado. Teve uma discussão na Câmara, que foi as emendas número 4 e 5, apresentadas pelo Partido Novo, que traziam possibilidades de redução remuneratória dos servidores públicos para essa PEC número 10. O Novo não pediu destaque nas PECs e acabou não sendo incorporadas as emendas do Novo no substitutivo lá do relator na Câmara. Agora, no Senado, o senador Anastasia também apresentou um substitutivo que também não contempla nenhuma perda remuneratória para os servidores públicos até então. Agora, o curioso, é interessante a gente analisar essas propostas que foram apresentadas, especialmente essas emendas do Novo, porque elas dizem muito sobre o pensamento que se tem de serviço público, de servidor público. E o que dizia lá a emenda? Com uma justificativa de ser uma medida emergencial por conta da pandemia da Covid, o Novo propôs que, sempre que fosse decretado estado de calamidade pública ou financeira, poderiam ser adotados esses mecanismos de redução de carga horária com redução de salário dos trabalhadores públicos. E aí, pensa só, não existe na lei, na Constituição, essa invenção que ocorreu lá no estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro estado a decretar estado de calamidade financeira, dizendo que se o estado estiver com as contas desequilibradas, pode, por meio de decreto, instaurar esse estado de calamidade financeira. O que existe na lei de responsabilidade fiscal é só o estado de calamidade. E os conceitos do decreto que regulamenta vincula estado de calamidade com eventos da natureza, com guerra, com situações de força maior, não tendo previsão sobre situações de má gestão, porque o estado de calamidade é nada mais do que você decretar que o seu estado está mal gerido e chegou numa situação, numa hecatombe, que não está conseguindo mais se sustentar financeiramente. Mas nessa proposta do Novo, constitucionalizava esse estado de calamidade financeira também, e sempre que o Estado declarasse estado de calamidade financeira, poderia acionar esses mecanismos de redução de jornada e redução de salário. O que me preocupa mais são as PECs 186, 187 e 188, que falam do pacote Plano Mais Brasil, né, que aí é uma iniciativa do
do ministro Paulo Guedes, parece que tem um acordo maior com o Executivo Federal. Essas PECs ainda estão adormecidas, né? Não tem ainda nenhuma notícia de que o Maia, de que o Senado pretende votar essas PECs enquanto vigora esse estado de pandemia da Covid, mas elas estão lá adormecidas e principalmente a PEC 186 e a PEC 188 basicamente focam como uma das principais medidas de saneamento das contas públicas essas possibilidades de redução remuneratórias dos servidores públicos. Aqui, as principais mudanças da PEC. A primeira mudança dessas PECs, e aí ora está na 188, ora está na 186, então por isso que a gente tem que ficar atento, porque elas reproduzem disposições nas duas PECs. Então, ou seja, se não passar em uma, passa na outra, né? A primeira questão é a alteração da regra que prevê o reajuste geral. Hoje, a Constituição, do lado direito, está aí a regra atual da Constituição. Prevê que a remuneração dos servidores tem que ser atualizada anualmente, com base nas perdas inflacionárias, e a PEC 188 altera esse dispositivo, tirando aí a revisão geral anual dos servidores públicos. Ainda, as PECs alteram o artigo 3715, que fala da irredutibilidade remuneratória dos servidores públicos, acrescentando nessas hipóteses do artigo 169, que é quando atinge o limite prudencial, o Estado, como mecanismo de ajuste de contas públicas, poder reduzir, então, as remunerações dos servidores públicos. Outras mudanças que as PECs propõem é o seguinte: acrescentam vários dispositivos lá no artigo 37 da Constituição, alguns dispositivos que eu até achei bem interessantes, são moralizadores, digamos assim, não permitindo pagamentos retroativos de verbas alimentares, de verbas remuneratórias. Isso é muito comum no âmbito dos juízes, né, promotores, fazer pagamento de auxílio alimentação retroativo a 5 anos, criam verbas e pagam essas verbas de forma retroativa, inclusive despesas alimentares. Então, traz um pouco dessas hipóteses e também altera lá o artigo 169, possibilitando a redução temporária de jornada de trabalho, no máximo até 25%, com a redução do salário em caso de o Estado, os municípios, a União atingirem lá os limites com gasto de pessoal. Então, são propostas que precisam de estar aí no radar de vocês. Já caminhando para finalizar, para a gente abrir a parte de debates, eu queria só trazer um pouco do panorama mundial que os servidores públicos precisam se atentar. Tudo que a gente está vivendo agora, querendo ou não, isso já faz parte de uma cartilha, de um menu que foi aplicado no mundo inteiro pós-crise de 2008. O FMI, ele tem os memorandos de entendimento que são disponibilizados para os países, sugerindo medidas quando os estados, os países precisam de auxílio financeiro dessas instituições internacionais. Então, por exemplo, como eu fiz doutorado lá em Portugal, eu posso falar com bastante propriedade do que aconteceu lá. Em Portugal, a partir de 2011, para receber os financiamentos da Troika, né, que é FMI, Banco Europeu e Comissão Europeia, para receber esses empréstimos da Troika, Portugal assinou alguns memorandos de entendimento, se comprometendo a fazer alterações nas suas legislações nacionais para adequar aos ditames do que esses mecanismos aí de financiamento entendiam ser devidos. Então, por exemplo, Portugal, em 2011, reduziu de todo mundo, executivo, legislativo e judiciário, os salários dos servidores em até 15%. O Tribunal Constitucional português, num primeiro momento, falou que era constitucional a medida, apesar da Constituição portuguesa ser muito parecida com a brasileira e também ter lá as proteções de salários, tá? De redução de salário,
mas ela entendeu que era importante flexibilizar uma regra, um direito fundamental dos servidores públicos, porque esses servidores públicos tinham um histórico de serem uma classe mais privilegiada e que mereciam um sacrifício adicional dos trabalhadores públicos para com o Estado para a superação da crise orçamentária pós-crise de 2008. Está escrito no acórdão do Tribunal Constitucional Português. E o fundamento foi o princípio da proporcionalidade. Relativiza uma regra que não permite redução de salário por um princípio da proporcionalidade como uma medida excepcional para sanar contas públicas. Os trabalhadores portugueses públicos ainda têm sorte porque o Tribunal Português mudou de entendimento no curso da crise. Em 2012, o Estado português quis excluir o pagamento do 13º salário dos servidores. Aí o Tribunal Constitucional Português entendeu que a medida já era excessiva e modulou os efeitos da lei, só permitiu excluir o 13º do ano de 2012. Do ano de 2013 em diante, tinha que ser pago o 13º. E em 2014, já no finalzinho ali da crise, Portugal, de novo, tentou, mais uma vez, reduzir salário, e aí o Tribunal Constitucional Português falou, não aceito mais redução de salário, porque as medidas foram muito excessivas só para essa classe de trabalhadores. Por exemplo, não foram revistos os contratos das PPPs, né, que tinham lá as estradas portuguesas, que o Estado garantia não sei quantos milhões por mês, em estradas que praticamente não passavam nenhum carro. Então, não foram revistos esses contratos com o capital privado, só com os trabalhadores públicos. Então, em razão disso, o Tribunal Constitucional Português voltou atrás e não permitiu mais esse tipo de medida. Não sei se o nosso Supremo Tribunal Federal vai ter a mesma sensibilidade, então aí eu reforço a necessidade da gente ter bastante estudo e a pública, os sindicatos, as centrais estarem bastante antenadas nessas discussões todas pelo mundo e agora no Brasil, para a gente conseguir fazer esses contrapontos em defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores públicos. Agora eu fico à disposição de vocês para eventuais perguntas. Muito obrigada. A próxima a falar é a Silvia. Na verdade, é muito esclarecedora, como sempre, a apresentação da Sara. A gente já se conhece há algum tempo dos eventos parlamentares. Eu só queria reforçar a atenção que a gente tem que ter em cima dessas PECs, porque a pandemia, por pior que ela esteja sendo e está sendo terrível, ela nos poupou de alguns desgastes financeiros e de alguns embates no Congresso Nacional. O novo, ele tem a intenção de deixar o Estado à disposição deles. Não é o Estado mínimo, é o Estado à disposição deles. Nesse sentido, ele tem atuado de forma muito sistemática contra o servidor público, que neste momento não teve o apoio necessário. As centrais sindicais e sindicatos conseguiram barrar isso junto com a oposição, conseguiram puxar um acordo do Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia, ele é um defensor da redução dos nossos salários. Não neste momento, mas ele é. E lá, aquelas emendas que a Sara falou, que a gente discutiu no passado, da PEC 10, a 4 e a 5 do novo, elas não tiveram destaque, nem poderiam ter, porque elas foram consideradas inadmitidas. Então, a inadmissibilidade dessas emendas, ela não permite que elas sejam destacadas. De qualquer forma, o novo não iria destacar, porque estavam de olho na questão do fundo partidário. Mas esse mesmo entendimento, dificilmente a gente vai conseguir quando vier à tona a 186 e a 188. E aí a gente tem que agir de forma coordenada, firme, não só no parlamento. Tem que agir junto aos ministros do Supremo, a gente tem que ter memorial, tem que ter acesso aos ministros, e aí eu já me disponibilizo para conseguir reunião da nossa pública, claro, com alguns ministros do Supremo com o qual eu tenho uma certa relação. Só isso. Eu queria já agradecer, doutora Sara. Parabéns aí pela palestra, que dali merece uma série de discussões. A Silvia já começou, está aberto, então, para quem quiser se manifestar.
ou fazer perguntas. O próximo a falar é o Vandercy, pelas inscrições. Olá, tudo bem? Eu tinha feito a pergunta por escrito, mas posso falar, perguntar à doutora Sara. Alguns governadores estão propondo a redução do próprio salário, sobretudo nos estados onde o subsídio do governador é o teto do executivo, com a finalidade de estabelecer um subteto. Qual a possibilidade que a gente tem, mesmo sabendo da ilegalidade, né, da inconstitucionalidade dessa modalidade, mas da gente se deparar aí com um posicionamento nos tribunais de justiça, principalmente aqui no Paraná, a gente tem uma relação muito estreita do governo do estado com o Tribunal de Justiça. E nós não temos logrado êxito aqui nas nossas ações em relação a essa questão do teto. Agora, por ocasião do congelamento do teto no Paraná e quando não foi aplicado o reajuste que foi concedido ao subsídio do ministro Supremo. Então, qual a preocupação em relação a essa postura dos tribunais de justiça em relação a se estabelecer subteto com redução do atual teto estabelecido do subsídio dos governadores? Certo. Obrigada, Vandercy, pela pergunta. Bom, isso daí é doutora, claramente... só um momento. É porque a minha pergunta, a minha intervenção exatamente ligação com a do Vandercy, se pudesse juntar as duas, que a senhora dá uma resposta só. Só complementando o que o Vandercy falou, isso está acontecendo realmente em vários estados. Eu mandei no grupo da Pública, no encontro Zoom, o projeto de lei número 12 do governo do estado do Piauí, que faz exatamente isso. Reduz em 15% o subsídio do governador e todos os cargos em comissão, DAS, DAI, reduz 15% do valor de todos, reduz 50% toda a indenização de transporte dos servidores que têm indenização e adia o pagamento da indenização de férias. Então, aqui no Piauí, só de conhecimento, a indenização de férias, o terço de férias, ele é pago escalonado durante o ano. Sempre que o servidor faz um ano de serviço, no mês de aniversário dele, ele recebe o terço de férias. E aí ele está adiando esse terço de férias de todos os servidores para dezembro. Então, é difícil falar de algo que está no campo da teoria. Estou ofertando, está no grupo do Encontro Público, se eu puder passar para a doutora Sara, eu agradeço, um projeto de lei concreto, que já está tramitando na Assembleia, nesse sentido que o Vandercy colocou. Deixa eu colocar também, doutora Sara, porque em São Paulo tem uma coisa também mais ou menos acontecendo, mas foi por decreto. O governador, por decreto, suspendeu o pagamento de um terço de férias, suspendeu o pagamento de metade do 13º no aniversário do servidor, foi por decreto. E agora, na Assembleia Legislativa, um deputado, o Janazzi, está com PLP, se eu não me engano, exatamente para derrubar esse decreto. Começar pelo Vandercy. A preocupação do Vandercy é dos tribunais locais, né, dos tribunais estaduais, Minas Gerais, e, enfim, todos os tribunais que eu atuo, também já atuei no Paraná, Amazonas, enfim, são tribunais muito conservadores. E a gente sabe que, na maioria das vezes, existem acordos mesmo para não ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei. Minas Gerais, por exemplo, todo mundo sabe, está com pagamento parcelado, atrasado, e todas as medidas judiciais propostas aqui no tribunal foram indeferidas. Não existe direito a pagamento em 5º dia útil, não existe direito a pagamento do 13º salário, porque os servidores mineiros estão até hoje sem receber o 13º salário de 2019. O bom é que, por exemplo, quando vem uma lei dessa alterar um teto constitucional do governador como medida de redução de salário dos tetos, né, fazer um efeito cascata nos tetos dos demais servidores, isso daí é uma norma de reprodução obrigatória na Constituição Federal. Então, eu posso tentar também entrar com uma ação direta de constitucionalidade direto no Supremo Tribunal Federal. Eu consigo sair da ação aí do TJ, porque é uma norma de reprodução obrigatória e eu posso alegar violação direta ao texto da Constituição Federal. Então, teria que avaliar, enfim,
com o jurídico também do sindicato, depois, se for o caso, a gente pode conversar melhor, mas, de repente, tirar a discussão do Paraná também para o Supremo, porque fica muito claro, e aí eu só queria entender uma coisa, ele faz a redução do teto e já aplica automaticamente em todos os servidores públicos atuais, né? Não só os futuros, nas situações atuais também. Veja, ainda não se consolidou o subteto, mas a gente tem notícia, né, de algumas que a ideia é a redução de 30% do próprio salário para poder aplicar isso como subteto no Estado, porque ele já fez esse controle salarial quando ele deixou de aplicar o subsídio do ministro. Nós ainda estamos no Paraná congelados ao teto anterior de 33.723. Então, a gente imagina que ele está fazendo com essa intenção, essas são as notícias palacianas. Então, a preocupação é da gente já se preparar para alguma medida, se isso de fato se concretizar, se acontecer mesmo. Sim, o bom é que nesse caso vai poder ser feito um controle no Supremo diretamente, se vier a implementar. Nesse mesmo caso, eu só queria me agregar à pergunta do Vandercy. O que acontece ali no caso deles e poderá acontecer em outros casos, muito possivelmente seja do caso do Bruno lá no Piauí. O limite remuneratório dos servidores é aquele do inciso 11 do artigo 37. Como somos servidores do Executivo, se não houve o exercício da faculdade do parágrafo 12 do artigo 37, então o teto é o do chefe do Executivo. Se o chefe do Executivo cumpre um acordo, por exemplo, que eles tinham lá no Paraná, e mantém o vencimento dele igual ao do ministro do Supremo Tribunal Federal, ok, o teto é o do ministro. Se o chefe do Executivo, todavia, reduz o seu vencimento, ele não faz nada. Ele só reduz o seu vencimento, né? Nesta regra, existe uma leitura que o próprio pessoal do Tesouro da execução da folha seria, em tese, estaria vinculado à regra constitucional, para, em tese, igualar o maior vencimento ao vencimento do chefe do Executivo, colocando a partir dali o abate-teto. Então, na realidade, o chefe do Executivo ele não tem que praticar um ato, né? O ato que ele pratica é reduzir o vencimento dele e, obviamente, formalizar isso. A partir daí, a execução de folha tem que seguir a Constituição. Essa seria a regra e a pergunta se seria essa a forma de aplicação. É uma manobra muito inteligente dos estados para burlarem o direito à irredutibilidade de salário. E aí é importante discutir estratégia jurídica, porque a depender do jeito que se coloca a questão para o judiciário, ele dá uma canetada muito básica nessa ação. Se ir para o lado de que servidor tem direito adquirido a regime jurídico, a ter o teto anterior, bababá, vai ser canetada, as ações vão perder todas. Por outro lado, o que seria interessante discutir isso? Discutir a fraude que o Estado está praticando. Existe uma teoria que, enfim, muitos doutrinadores defendem, inclusive já encampada pelo Supremo, da fraude à Constituição e da fraude à lei. O que é isso? Quando uma legislação vem para burlar uma outra regra. E, nesse caso, é muito clara a burla à regra da irredutibilidade remuneratória. E aí, o que seria interessante questionar? Se o governador pode reduzir salário. O Supremo já não entendeu que pode alterar regime desde que mantenha o patamar já alcançado? Então, se o governador já atingiu esse patamar, ele não poderia diminuir daquilo. Poderia até os novos servidores eventuais que não pudesse aumentar o salário, não pudessem chegar ao novo teto. Mas quem já alcançou aquilo ali, se a gente recuperasse a jurisprudência do Supremo de 2009, seria essa solução jurídica. Enfim, estou aqui conversando numa primeira análise, mas é uma situação bem interessante que eu acredito que eles, de forma muito inteligente, arrumaram uma forma de fraudar
o princípio da irredutibilidade remuneratória e que a gente vai ter que ter muito cuidado de levar isso ao judiciário para não cair nessas decisões padrões aí de possibilidade de alteração de regime remuneratório do servidor. Porque uma coisa é ele estabelecer o teto, congelar o teto, o salário no teto já estabelecido, e outra coisa é ele reduzir isso aí, né? Porque daí ele implicaria num outro preceito constitucional, que é o da irredutibilidade. São duas coisas diferentes. Exatamente. Né? São Pessoal, dois artigos diferentes. Exatamente. Pessoal, vamos seguindo a ordem aqui dos que querem fazer perguntas, senão vai atrapalhar. É o Paulo Olímpio, depois o Adriano, depois a Sônia. Paulo Olímpio? Perfeito, presidente. Boa tarde, doutora Sara. Muito prazer em lhe ouvir. Né? Achei muito esclarecedora aí a sua palestra. Uma parte do que eu pretendia abordar já entrou, que é essa questão da redução dos vencimentos do governador do estado, porque aqui no Rio Grande do Sul ele reduziu em 30% o seu vencimento e o do seu secretário de Estado. E com isso, então, criar um novo parâmetro para forçar uma redução que, naturalmente, as entidades vão levar para o judiciário. E aí achei muito oportuno essa lembrança da Carmen Lúcia, lá de 2009, não é? E o que segura essa situação que foi criada. O que eu queria ver, além disso, era também o seguinte: se é possível, né, a senhora disponibilizar para o nosso presidente, o José Gozzi, onde concentra toda a documentação da entidade, um exemplar daqueles acórdãos que falam lá de Portugal, que a senhora mencionou, a respeito do primeiro reduz, depois muda de ideia e a situação, né, termina indo para uma situação melhor. Porque eu penso assim que, em termos de uma jurisprudência de direito comparado, eventualmente se possa aproveitar aqui numa ação se nós tivermos esse seu subsídio aí. Porque nós observamos também o seguinte: é interessante que os nossos ministros aqui do Supremo vão a Portugal, dar aula em Coimbra, enfim, né? E não, até espero que tenha acontecido o que eu pensei, deles terem ajudado a formar as cabeças lá do ministro, da Corte Constitucional, que partiu para essa relativização de direito das pessoas. Né? Gilmar Mendes é um, especialmente, que é muito bom de reduzir salários e tudo mais. Então, eu pensei nesses termos práticos. Se tivermos a chance de termos esses acórdãos, poderíamos, a partir daí, quem sabe, estabelecer alguma pesquisa maior e um auxílio maior até da sua parte, para nos prepararmos para essa situação que vem, né, de relativização de salários, especialmente partindo de um parâmetro de que o PIB vai cair bastante, em torno, dizem 5%, eu acho que vai ser mais, não é? E naturalmente as receitas estaduais, municipais estão caindo, tem todo um efeito cascata e que naturalmente vai forçar no caminho dessa situação de que deve ser reduzido só para os servidores públicos. Né? Então fica o meu apelo nesse sentido, se for possível, né? E cumprimentar a senhora pela magnífica palestra que foi dada. Eu tenho um livro publicado que eu analiso a jurisprudência não só de Portugal, da crise, como também dos tribunais de direitos humanos europeu e do Tribunal de Justiça. Eu posso disponibilizar para vocês, tem artigos também publicados, e a gente pode fazer um trabalho, sim, com essa jurisprudência de servidor, porque realmente é curioso, você está dizendo do Gilmar Mendes. No doutorado, eu tive aulas com o professor Jorge Miranda, grande constitucionalista português. E quem fazia visitas regulares às aulas do professor Jorge Miranda era o nosso ministro Gilmar Mendes. Então, eu já tive muitas aulas com o nosso ministro Gilmar Mendes lá em Portugal, com o professor Jorge Miranda. Então, realmente, eu acho que é hora... eu falo isso muito para os sindicatos que eu assessoro, sabe? É hora dos sindicatos, dos servidores públicos, se profissionalizarem, se qualificarem nos argumentos. Silvia já falou aí da perspectiva de interlocução política, de interlocução também no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o outro lado, o lado do capital,
janta na cozinha dos ministros, né? Enfim, então, assim, os servidores têm que se atentar para essas questões, publicar artigo, fazer alta pesquisa de qualidade para ir criando na sociedade, desmistificando um pouco desses mitos de que servidor não trabalha, de que servidor é classe privilegiada, de que servidor só recebe salário alto, porque, por exemplo, eu advogo para os servidores da saúde, para os enfermeiros aqui dos hospitais públicos em Minas, a média salarial é de R$ 2.000. Pessoas que fazem plantão e que estão aí à frente agora do combate à Covid-19 e que irão morrer. Muitos dos meus clientes, servidores, infelizmente, enfermeiros dos hospitais João 23, que é referência na América Latina, infelizmente, eu estou me preparando para essa situação, porque muita gente vai falecer. Eles estão na frente de uma média salarial de R$ 2.000. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de nos qualificar cada vez mais, preparar materiais citando esses ministros, falando a mesma língua deles, né, com pesquisas profundas, para conseguir não ser tão fácil, né? O discurso, não ser tão fácil. Só respondendo o nosso presidente, que eu esqueci de responder ele sobre o decreto de São Paulo, o Joaquim até já havia me enviado, e o que eu achei curioso? Realmente, como é que um decreto suspende um direito legal, né? Ele se baseou na MP 936, que previu lá a redução, a possibilidade de não conversão do 1/3 de férias em abono. Né? Isso foi feito para os trabalhadores da iniciativa privada. Só que o servidor público tem um regime diferente, não aplica CLT. Então, em São Paulo, o que a gente tinha que avaliar é se no estatuto aí dos funcionários públicos civis, se as normas que regulamentam o 13º, 1/3 de férias, existe alguma norma específica, porque um decreto não poderia suspender uma norma, ou, às vezes acontece também, que 1/3 de férias é pago com base na CLT. E aí, se for com base na CLT, o governo vai dizer que a MP 936 aplica, entendeu? Bom, boa tarde de novo a todos. Sara, a gente já conversa muito, a nossa advogada também. Redundante aqui, já parabenizá-la pela exposição e pelo trabalho. Uma parte aqui, na discussão anterior, lembrando que em Minas já tivemos uma situação que um governador congelou o salário dele, não sei se foi o Aécio ou o Anastasia, algum desses governadores, num determinado momento, e agora, recentemente, o Zema não iria receber, ia abrir mão do salário e foi proibido de não receber. São dois elementos aí que eu não sei se ajudam nessa discussão. Aproveitando que a Sara falou aí da questão do capital jantar, né, junto aí dos ministros e tudo, eu fico perguntando onde nós estamos comendo, né? Porque se eles estão na sala de jantar, possivelmente nós estamos em algum lugar aí que talvez não seja tão nobre. E aí eu volto à última questão que eu coloquei. Em um momento, quando a Sara fala da questão da qualificação, a gente até preza muito isso aqui, de forma que as coisas sejam bem muito fundamentadas, né, nas arguições jurídicas, no embate com o governo, apresentando dados e tudo mais. Seja qual for a esfera, a gente tem tentado fazer essa discussão um pouco mais qualificada. Mas o que eu estou sentindo falta, volto a repetir, se eu não me engano, já coloquei na última reunião, além de estarmos nos preparando para fazer uma discussão técnica, jurídica, orçamentos, propostas, lobby no Congresso, o que nós, trabalhadores, servidores, podemos fazer, né? Quais as ferramentas que estão ao nosso alcance. Né? A Sara aí falou do caso dos enfermeiros que estavam em greve e acabaram suspendendo essa greve em função da crise, né, de saúde. Nós também estávamos em breve suspendemos em função do decreto de calamidade que foi instaurado no dia 20 ou 21, né, de março. Então, suspendemos nossa greve. Mas, do que eu tenho falado nas reuniões com nossos representantes, a nossa ideia é que nós voltemos à greve tão logo essa crise passe.
e aí não faltarão elementos para a gente colocar em pauta. Tá aí, a Sara já adiantou, o 13º, agora esse 1/3 de férias, redução de jornada. Então, por mais que não seja fácil, ou por mais que a gente consiga adiar um pouco, né, essas eventuais perdas, parece que é um cenário que elas virão, de alguma forma, acabada a crise, ou depois da crise, com essa reforma de Estado aí. E a questão que eu acho que fica para a gente, né, lideranças sindicais, veja, antes da crise, nós estávamos com várias paralisações marcadas, né, dia 18 de março, e outras que nós, de forma até sintomática, tentamos aí mobilizar os servidores. E acontece que nesse período de crise, a gente está vendo que nós estamos isolados, não estamos conseguindo nos reunir, né, de forma presencial, e a questão da mobilização, né, está sendo deixada para trás. Né? Eu gostaria muito de ouvir, né, de todos os companheiros aí, quais as medidas que nós, dirigentes, podemos fazer e nos preparar para botar nosso time em campo, e aí eu falo de paralisação mesmo, né? Nós temos atividades aí que podem ter um certo impacto, sim, né, que vão fazer o Estado repensar, e a questão é se vamos ou não fazer. Né? Do meu lado aqui, eu tenho conversado com os servidores no sentido que, no momento que essa crise apresentar alguns sinais, né, de afrouxamento, a gente vai voltar às nossas discussões no campo jurídico, no campo político, né, articulando na Assembleia, mas eu acho que também a gente tem que se preparar enquanto categoria, né, se é que nos consideramos, enquanto tal, representantes de trabalhadores, alguma resposta mais concreta da nossa parte. Né? É isso, obrigado. Então é a Sônia. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, doutora Sara, foi muito esclarecedora a sua palestra. Eu gostaria de falar sobre o caso da cidade de São Paulo, né, porque eu sou daqui. O nosso sindicato representa duas categorias que têm tido razoável acordo no sentido dos reajustes, né, da recomposição salarial. No entanto, os trabalhadores do executivo, eles têm tido um arroxo salarial, porque eles têm tido um reajuste anual de 0,01%. A cidade de São Paulo ela chega a um limite de gasto com pessoal de mais ou menos 36%. Em 2018 estava dando 35,7%. Eu tenho até a impressão que isso deve ter caído em razão do grande número de aposentados que ficaram com receio da reforma da Previdência, mas percebe-se que é um gasto razoavelmente pequeno com o pessoal, tendo em vista o tamanho da cidade de São Paulo. Né? E eu queria perguntar se isso é constitucional, porque a inflação nesse período todo, que é desde 2004 ou 2003 que os trabalhadores do Executivo têm recebido o reajuste de 0,01%. A inflação tem sido numa média de 3,5%, 4%. Né? Isso é constitucional, doutora Sara? Essa é a minha pergunta. E o que poderia ser feito para mudar? Eu sei que os sindicatos entraram com ação na justiça e foi exatamente nesse período do começo do ano, e aí entrou o coronavírus, a justiça parou de analisar, né, suspender os trabalhos. Então, está nesse pé. Bom saber essa notícia. Eles estão dando 0,01% de reajuste. Para mim, isso é um típico caso de fraude à Constituição. É usar um mecanismo para burlar explicitamente uma regra constitucional. Agora, o problema é que, se bem que São Paulo não. São Paulo ainda é um tribunal que, por incrível que pareça, em algumas questões de servidor público, tem sido um pouco mais protagonista, até mais um pouco do que em Minas Gerais, para você ter ideia. Mas
O problema é esse julgamento do Supremo Tribunal Federal que eu mencionei, que foi no finalzinho do ano passado, né? Que ele, querendo ou não, relativizou numa repercussão geral o direito ao reajuste geral. Então, o que a gente vai ter que avaliar, porque assim, para mim, esse caso de São Paulo já não se aplica na jurisprudência do Supremo. Por quê? Porque o Supremo disse que tinha que ter uma justificativa do Poder Executivo. Nesse caso, os anos pretéritos não teve uma justificativa, né? Mas a gente vai ter que avaliar como que o tribunal vai aplicar essa repercussão geral do Supremo. É uma causa bem interessante, tinha que ter a judicialização mesmo, porque é uma fraude muito clara. Eu aplico 0,1% só para dizer que eu apliquei a norma, né? Isso daí eu queria até que você me enviasse essas informações, porque eu vou escrever um artigo sobre isso. Que assim, é muita cara de pau, né, do executivo fazer uma coisa dessa. A senhora me manda e-mail, eu passo todos os dados a respeito, tá bom? Tá bem, obrigada. Obrigada. Celso Maliani? Então, boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, a decisão política de reduzir o vencimento dos servidores vem dentro da filosofia desse governo e, obviamente, dentro da filosofia do ministro Guedes, que nada tem de grande economista. A doutora procura quantos artigos esse economista já escreveu aí com as suas teorias, que a doutora vai descobrir que, como um economista, estudioso, artiguista, ele é muito próximo a um vendedor de automóveis usados. Resumindo, é isso. Mas esse viés de redutibilidade de vencimento dos servidores públicos já se configurou em diversas ações. Eu vou ter que gastar um pouquinho de tempo e entrar no detalhe até para nós nos fundamentarmos. A DI 2238, recentemente julgada, me parece que foi em maio do ano passado, em maio de 2019, tá? Ela trazia à lume ali um debate dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101, tá? Discutindo, então, a possibilidade de reduzir os vencimentos até 1/4, um absurdo, né? O movimento dentro do STF foi grande, nós, as nossas federações, acompanhados por algumas lideranças, fomos ao STF. O relator estava convencido que era um grande favor que ele fazia ao servidor evitar que o servidor fosse demitido. Por isso, ele achava que era constitucional. Então, a posição dele era absolutamente política e não de um ministro que zela pela Constituição. Pois bem, daí foi adiado, fomos para o voto, com alguns líderes, conversamos com o ministro Lewandowski, Marco Aurélio, sempre precedido por um líder partidário. E aí os votos saíram naquela condição que a doutora mencionou. 6 favoráveis à matéria e da irredutibilidade. 4 desfavoráveis, então, portanto, não acompanhavam o voto. Eu vou falar melhor. 5 acompanhando o voto do relator. 4 contra o voto do relator. E um dos votos da ministra Carmen Lúcia com um voto híbrido, onde ela dizia, não, realmente, irredutibilidade de vencimento está lá prevista na Constituição, inciso 15, artigo 37, perfeito. Agora, irredutibilidade de jornada não está previsto na Constituição. Frente a essa situação, o ministro Toffoli, numa ação incompreendida, se negou a declarar o resultado do julgamento. Deixou em aberto. Falta o voto do ministro Celso de Mello. E se por acaso algum daqueles 6 tiver uma Covid, o que essas infelicidades acontecem, pode entrar alguém ali que mude o voto. Então, aquela espada pesa sobre nossa cabeça. Porque se depender do voto de Minerva, do ministro que deu um voto que não era constitucional nem político, o ministro-presidente fez um voto gerencial. Ele fez uma mistura enorme que parecia que ele estava gerenciando o quadro de servidores de uma fábrica. Essa espada pesa sobre nossa cabeça. Aí veio a PEC 186, junto com a PEC 188, prevendo expressamente a possibilidade de redução dos vencimentos até 25%, sem maiores escrúpulos. O chefe do Executivo não tem que explicar nada. E o chefe do Judiciário e do Ministério Público poderá reduzir. Qual é a consequência se o chefe do Executivo não reduzir? A consequência é negativa de aval do governo para a contração de operações de crédito. É simples.
contração de operação de crédito para o chefe dos executivos estaduais é rolagem de dívida. Se ele não reduzir vencimento e tivesse a negativa, ele não rola mais a dívida dele. Então, ele é obrigado a fazer a redução. O chefe do Judiciário e do Ministério Público, tranquilo, se não fizer, não acontece nada. Pois bem, isso está lá dentro, o relator é o senador Oriovisto Guimarães. A doutora sabia? Conhece o senador Oriovisto? Sabe qual é a origem dele? O senador Oriovisto é um dos donos da Positiva e algumas empresas do agronegócio, é o segundo milionário do Congresso Nacional, se o Tarso Gereissati consegue ter mais dinheiro que ele. Envolvido no gabinete do senador, com o chefe de gabinete dele, que é o cara que pensa como ele, porque, aliás, o senador é um cara muito ocupado para viver imerso em matéria legislativa. Né? Então, descobrimos, e eu fiz lá uma pergunta assim, mas vem cá, bem, se isso aqui forem quatro enfermeiras num posto de saúde na triagem, se eu reduzir em 25% a jornada, equivale a eu tirar uma. É pior do que eu tirar uma inteira. Eu vou deixar as 4 insatisfeitas, em vez de trabalhando 8 horas, trabalhando 6, com salário reduzido. Elas vão produzir menos do que se eu tirar uma ainda. Vai morrer gente, isso vai ser complicado. Nós estamos reduzindo a oferta de serviço público. A resposta que eu tive desse cérebro, até cordial, por sinal, é o seguinte: nós temos condições financeiras de manter essas vidas? Por que eu estou dando toda essa explicação, doutora? Porque depois, na Câmara, eu não quero errar o número do projeto, é o 428, faz exatamente a mesma coisa, e o presidente Rodrigo Maia permanentemente pensa em avançar com o projeto. E agora, nessa sede que o presidente Rodrigo tem de reduzir salários, o PL 149 foi para o Senado e está sofrendo alterações, e ele vai voltar com alterações, como a PEC 10. Quando o PL 149 voltar com alterações, para que hajam as adequações que o governo quer, para que haja uma conciliação com a Câmara, será que o presidente Rodrigo Maia não vai tentar meter ali, ou na PEC 10, a redução dos vencimentos? Eles estão voltando para a Câmara. Então, por que estou fazendo essas colocações? Porque, digo assim, algumas vezes na fala do ministro Lewandowski, na fala da ministra Carmen Lúcia, se depreendeu algo que a senhora fez no começo da sua fala. Cláusula pétrea a redutibilidade do vencimento que está prevista lá no artigo 37 e a redutibilidade da remuneração que está prevista, eu acho, no artigo, não me lembro agora, 5º, eu acho. Essas cláusulas nos dão condições de, no caso de sofrermos uma agressão desse tipo, buscar de imediato a guarida da Casa Constitucional para impedir que se consolide essa redução de vencimento, ou não? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Muito obrigada, Celso. Na verdade, assim, ele deu uma outra palestra, veio uma aula. Obrigada mesmo. Foi só 5 minutos. Não, mas foi muito profundo. As suas reflexões e muito apropriadas. Enfim, eu entendo, e eu já escrevi isso em livros, né, que é cláusula pétrea e que o direito de redutibilidade remuneratória, por ser direito fundamental, não pode, inclusive, ser alterado por meio de emenda constitucional. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito argumento, muita embasamento doutrinário, as jurisprudências antecedentes do Supremo Tribunal Federal, até mostrei uma para vocês aí de 2003, né, do ministro Celso de Mello. Então, assim, a gente tem muito argumento que nos permite assegurar que seria uma cláusula pétrea, que seria um direito fundamental. O problema é que a gente depende de o Supremo também compreender assim, né? E aí o risco sempre vai existir. Se o Supremo vai acatar a tese ou vai flexibilizar a tese, é outra história. Agora, eu estudei muito direito multinível, né? Essas questões das cortes internacionais, a Corte de Direitos Humanos, tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil está vinculado. Isso são matérias que a gente tem que começar a estudar e pensar, de até levar para essas cortes internacionais. Tem um caso da Corte Internacional de Trabalhadores do Peru,
de pensionistas do Peru, que a corte fez a intervenção e mandou pagar a indenização para os pensionistas lá do Peru, porque teve uma redução remuneratória. E engraçado que na Corte Interamericana, né, no Pacto de San José, não prevê nenhum direito de proteção salarial, porque esses pactos internacionais são muito mais vinculados aos direitos e liberdades políticas, né, os direitos básicos de voto, liberdade de expressão, propriedade, e não tem cláusulas de direito social, porque os estados, porque tem um que é mais liberal, o outro menos liberal, nunca conseguiram se compor e fazer um pacto internacional com direitos sociais fortes, né? Mas, por outro lado, essas cortes têm feito o controle, né, de convencionalidade, mesmo com base no direito de propriedade. Olha que curioso. Então, nesses casos dos pensionistas do Peru, a Corte Interamericana falou que não podia ter as reduções com base no direito de propriedade, entendendo que a remuneração era uma espécie de propriedade. Então, eu acho que assim, são desafios muito grandes. Acho que esses ataques vão vir, se não vier por PEC, partindo do Executivo Federal, virão aí pipocando nesses estados, e a pública que consegue, né, unificar e congregar todo mundo junto numa mesma diretriz, vai ter um papel muito importante para a gente solidificar essas estratégias e esses argumentos, para também evitar aquelas jurisprudências desfavoráveis, né? Porque quando uma coisa é dita e depois vem na canetada, é uma dificuldade enorme da gente conseguir depois mudar esse entendimento que, de repente, consolidou aí no tribunal. Eles nem analisam, só dão a canetada e fazem um copia e cola da decisão. Acho que vocês vão ter um grande desafio e um papel muito importante para enfrentar essas medidas. Doutora Sara, eu vou dar uma informação aqui de São Paulo. Eu sou do Judiciário de São Paulo. O Judiciário está com mais de 16% de índice inflacionário não colocado no salário. Inclusive, esse ano não colocaram nada. Apesar de, além da Constituição, ter uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. No Executivo, já chega perto de 30% de defasagem salarial em relação à inflação. E olha que coisa mais absurda ainda. Em 2010, fizemos uma greve que durou quase um semestre. Quem julgou a greve do Judiciário? O Tribunal Pleno do Judiciário de São Paulo. Então, até o Supremo acha que está certo, né? Que o Judiciário julga os servidores públicos. O Judiciário julga os próprios servidores do Judiciário. É o patrão julgando o empregado. Eu já cuidei de uma greve, presidente, aqui em 2013, dos servidores também do Judiciário. Ela estava encampada pelo Serjusmig, e eu cuidei a greve. A gente até ganhou uma reclamação trabalhista. Na época, eu acho que o relator foi a ministra Carmen Lúcia, eu não estou lembrando aqui. Mas uma das preliminares que a gente colocava na ação, que, claro, sequer foi analisada, depois conseguimos entrar no acordo e tal, mas era essa: como é que o patrão vai julgar a greve? Então, o que a gente defendia lá na greve? Que tinha que tirar a competência do presidente do Tribunal de Justiça local e a greve ser julgada como competência originária do STJ. Porque aí sim daria um distanciamento para ele julgar a greve dos servidores do Poder Judiciário. Mas aí acabou que teve acordo e não analisaram aí essa preliminar que a gente arguiu. Mas realmente vocês estão numa situação que eu diria de esquizofrenia. Com certeza. Bem, não tem mais ninguém inscrito. Agradeço a sua presença aqui com a gente hoje, importantíssima. E a gente já falou que vai conversar com você depois sobre a própria pública. Nós temos muito interesse em estar trabalhando com você, em ter umas conversas com você. Conhecemos a sua capacidade e achamos fantástico essa conversa de hoje. Acho que todos os colegas, com certeza, comungam a mesma coisa. Certo? Elogio especial à tese da fraude do inciso 5º do artigo 37. Muito boa tese, doutor. Tá bom, vou escrever o artigo. A Sônia vai me mandar os dados e eu vou escrever o artigo sobre isso.
Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, enfim, eu tenho ciência de que esse é um espaço muito privilegiado, né? Eu estou conversando aqui com as cabeças pensantes, com o pessoal que, né, vocês que são dirigentes sindicais em vários estados. Então, eu sei que essa é uma oportunidade muito, muito, né, privilegiada que vocês estão me dando de poder participar dessas discussões com vocês. Então, agradeço mais uma vez nosso presidente, a Lois, que é sempre muito solícita, e a todos vocês estarei à disposição para a gente pensar em uma eventual parceria e conseguir fazer, né, algumas medidas conjuntamente, pensar juntos nessas estratégias de defesa dos direitos dos servidores públicos. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.